Olá, caros alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rodrigo, da disciplina de Ciências. A nossa videoaula de hoje é o livro 2, vamos iniciar o livro 2. Na unidade 1, vamos falar sobre os efeitos da poluição na atmosfera, na nossa atmosfera terrestre. Mas para iniciar esse capítulo, nós vamos falar mostrar um pouquinho o que é a atmosfera. Depois vamos falar sobre as camadas atmosféricas. E na outra aula, eu vou falar sobre a composição dos gases, os gases que compõem a atmosfera terrestre, ok? Então, espero que vocês gostem da aula. Se tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato. E chega de papos e vamos para a aula, ok? Vamos lá, falar sobre a atmosfera e os efeitos nocivos da poluição. Para começarmos a falar desse capítulo, dessa unidade 1 do livro 2, a gente vai falar um pouquinho sobre a atmosfera, a sua importância e sua composição, ok? Então vamos lá. A atmosfera, entre os fatores importantes que ela exerce para a vida na Terra, a existência de vida na Terra, ela nos protege e protege os seres vivos da incidência dos raios ultravioleta, que é os raios solares. Que vocês vão ver lá na frente que tem uma camada chamada camada de ozônio na estratosfera que tem essa função, ok? Ela também regula a temperatura do planeta, deixando ela de forma adequada para a existência dessa vida na Terra, Como também ela desloca as massas de ar, fazendo a formação dos ventos, a precipitação, e as mudanças climáticas, as precipitações meteorológicas, enfim. Todos esses são fatores que fazem com que a camada de ozônio, que as camadas atmosféricas sejam um benefício e um recurso para a existência de vida na Terra. A atmosfera ela é composta, a sua composição, ela é composta basicamente por alguns elementos, como por exemplo o nitrogênio e o oxigênio, mas também ela tem outros compostos, como por exemplo os gases nobres e o gás carbônico. Ela tem aproximadamente 1000 quilômetros de espessura e um fator muito importante é quanto mais alto, quanto maior a altitude, menor será o quê? Menor será o quê? A composição desses gases. Mais dispersos eles ficam. Agora, isso devido ao quê? Devido à ação da força gravitacional exercida pelo núcleo da Terra. Ok? Dando continuidade no caso, a atmosfera, suas características, vou falar um pouquinho sobre ao nível do mar, o que acontece, e a ação da força gravitacional sobre o ar atmosférico, ok? O que o núcleo da Terra faz ao atrair os corpos para baixo, como mostra aqui nessa figura. Você pode ver, você pode ver que à medida que você fica ao nível do mar, as partículas aqui mostram, elas ficam mais juntas umas das outras no ar, certo? Os gases, o vapor de água, etc., ficam tudo juntos. À medida que você vai subindo, o ar, essas partículas elas vão ficando o quê? Mais espaçadas. E quanto mais sobe, quanto mais aumenta a altitude, mais espaçadas essas partículas ficam. Consequentemente, principalmente o oxigênio, o gás oxigênio, ele vai ficando mais espaçado e vai dificultando o processo de respiração e captação desse gás pelos seres vivos, pelos seres aeróbios. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que vai escalar, por exemplo, um pico, uma grande montanha, certo? Muito alta, por exemplo, o Everest. Ela, nos primeiros metros, ela não vai sentir tanto efeito, mas quando ela chegar aos primeiros quilômetros, primeiros 2, 3 quilômetros de altitude, ela vai começar a sentir o efeito da carência de oxigênio no organismo. E por que isso? Porque à medida que ela vai subindo, essa oxigenação vai ficando cada vez mais
mais espaçada, essas moléculas vão ficando mais rarefeito, certo? A nível do mar, esse oxigênio as partículas estão bem juntinhas, bem densas, condensadas, né? Condensada não, densa, desculpe. Umas juntas das outras, então a captação desse oxigênio fica mais fácil. Mas quando você está lá em cima, 5.000 metros, 4.000 metros, 3.000 metros, essa oxigenação começa a ficar o quê? Deficitária, certo? Por quê? Porque as moléculas ficam muito espaçadas. Agora, isso acontece por quê, professor Rodrigo? Acontece por causa do núcleo da Terra, pessoal. O núcleo da Terra, ele exerce o quê? Uma força gravitacional sobre os corpos e atrai esses corpos para baixo. Entre esses corpos, também podemos incluir o que? O ar atmosférico, as partículas do ar atmosférico, certo? Então, embaixo, a oxigenação ela acaba sendo maior, ok? Outro exemplo prático que a gente vê que a gente vê na televisão, até nos jogos de futebol, os times quando vão jogar na Bolívia, em La Paz. La Paz é uma cidade que está em torno de 3.000 metros de altitude. Lá, para jogar lá, é muito difícil. Porque, embora o time seja muito bom, ou jogar contra eles é muito difícil, porque a oxigenação é baixa. E tem a questão da adaptação do organismo àquele tipo de situação. Então os jogadores ficam o quê? Cansados muito rápido. Porque o oxigênio, que era para ter em abundância naquela região, aqueles 3.000 metros de altitude, ele tem, mas é rarefeito, é baixo. A oxigenação é baixa. Com isso, eles acabam tendo um rendimento o quê? Físico menor. E como consequência, pode haver o quê? A perda da partida, né? Então, gente, basicamente é isso, ok? Vamos para o próximo slide. Troposfera. Primeira camada atmosférica das 5 camadas. A camada em que nós vivemos, né? Ela é a que fica na crosta terrestre, próxima da crosta terrestre, crosta, na qual vivemos e respiramos. A camada que vai do nível do mar até 12 km de altitude, né? Ela é basicamente composta por três elementos, compostos químicos, né? Que são o quê? Encontrados são o oxigênio, o nitrogênio e o gás carbônico, certo? Essa camada é onde acontecem os fenômenos meteorológicos e também ela é onde trafegam os aviões comerciais, ok? A próxima camada é a estratosfera. Vamos falar um pouquinho da estratosfera. A estratosfera é a segunda camada, ela fica logo após a troposfera. É nela que se encontra o gás ozônio, conhecido como a famosa camada de ozônio, que é responsável pela filtração dos raios ultravioleta, né, dos raios solares. Nessa camada trafegam o quê? Os balões meteorológicos e os aviões supersônicos. Essa imagem aqui é de um experimento que um cientista fez com um paraquedista, que ele pulou da estratosfera, que foi um fenômeno mundial. Inclusive a internet veio abaixo quando esse fenômeno aconteceu ao vivo. Certo, gente? Mesosfera. A mesosfera é a terceira camada atmosférica, né? Mesos, meio. Lembre-se sempre que ela fica no meio. A mesosfera, ela tem ela fica entre a troposfera, ela fica entre a estratosfera e a termosfera, ok? A estratosfera logo abaixo e a termosfera logo acima. Ela tem em torno de 30 metros, 35 metros de espessura. Certo? As suas temperaturas são muito baixas, vai de menos 10 a menos 90 graus. Certo? E tem uma coisa interessante nela. Devido ao ar ser muito rarefeito nessa camada, ela faz com que os corpos, ao se colidirem com ela, criem calor. A resistência do ar cria calor nessa região. E com a criação desse calor, vai haver o quê? Fragmentação dos corpos sólidos que têm choque com essa camada. É por isso que quando pequenos meteoros ou meteoritos
se chocam com essa camada, meteoritos se chocam com essa camada, cria-se tipo uma labareda de fogo, e as pessoas chamam de estrela cadente, ok? Então é nessa camada que acontece esse fenômeno chamado estrela cadente, pessoal. Termosfera. Termosfera já está dizendo, termo quer dizer temperatura, né? Fera, camada. Essa camada ela fica entre a mesosfera, que é logo abaixo dela, e a exosfera. As suas temperaturas são muito altas, né? A camada que tem a temperatura mais elevada, a atmosfera terrestre. Ela também sofre ação de raio-x, raios gama, né? E radiação ultravioleta, que é os raios solares. Nessa camada onde se encontra a Estação Espacial Internacional, e os fenômenos como a aurora boreal e a aurora austral também se encontram nessa camada. Esses efeitos são nessa camada. Alguns cientistas chamam ela de ionosfera. Por quê? Porque essa camada ela acontece a formação de íons. Como é que acontece isso, professor Rodrigo? A incidência dos raios solares, né? Principalmente nos elementos que tem nessa camada, como o oxigênio e o nitrogênio, faz com que eles fiquem eletrizados, ionizados, certo? Por isso que a camada é chamada de camada ionosfera, porque esses elementos eles ficam ionizados, ok, pessoal? Pessoal, só um detalhe, voltando aqui antes de começar a exosfera, voltando aqui na termosfera, esqueci de falar sobre a espessura, é em torno de 400 km de espessura, ok? 410 em média. Vamos para cá, para a exosfera. A exosfera é a última camada atmosférica, né? A distância dela é de aproximadamente 600 km da superfície terrestre para cima. Essa camada ela é o limite entre as camadas atmosféricas da Terra e o espaço sideral. Ela é constituída basicamente por hélio, gás hélio e hidrogênio. As suas temperaturas são muito altas, certo? Tanto que no caso, os satélites que ficam nessa camada, eles precisam ser resistentes a altas temperaturas, né? Eles ficam mandando informações para o planeta Terra, certo? E essa camada, pessoal, é extremamente rarefeito, porque as partículas elas ficam muito desprendidas umas das outras, ok?